Boa noite. Hoje eu vou te responder uma pergunta que está começando a surgir. Então, hoje aqui na nossa live no 57 em 7, eu vou te mostrar e responder para você o 57 em 7 como uma ferramenta de crescimento empresarial, como uma ferramenta de crescimento dos seus negócios. Vem comigo e vamos entender isso melhor. Você concorda que qualquer coisa que tenha vida, para ela crescer, precisa de um alimento? Isso funciona na agricultura, precisa de adubo, precisa de fertilizante. Isso funciona para as crianças, né? Precisa de leite, precisa de amamentar. Isso funciona para os animais, né? Crescimento requer energia. Para a empresa, para crescer, ela precisa de energia. E essa energia vem de onde? São duas fontes. Na verdade, o que ela precisa é uma coisa, mas tem duas. Deixa eu citar duas fontes. A fonte empreendedora é investir na empresa, né? Então hoje a gente vê muitos casos de empresas que começam pequenas como um projeto desafiador, se tornam atraentes, né? E fazem abertura de capital, né? A IPO. Mês passado, a SpaceX lá da Elon Musk, né, abriu capital, atraiu milhões, né, bilhões de dólares. Ele virou trilionário. Então, essa é uma forma. Você atrair capital na forma de investimento. Esse investimento vai fazer sua empresa crescer? Vai fazer a empresa como? Como é que vai fazer? Claro, você precisa ter uma boa administração, uma boa estratégia, né? Aí você vai comprar equipamentos, você vai contratar pessoas, você vai alugar mais prédios ou construir uma unidade fabril ou investir recursos, comprar mais matéria-prima, né? Se for na área de serviços, você vai investir em treinamento e desenvolvimento de pessoas, aumentar o capital intelectual, enfim. O investimento, ele então aumenta a capacidade de transformação de matéria-prima, de recursos, e aumenta a produção e pode aumentar também a lucratividade da sua empresa. Enfim, ele vai gerar o crescimento, ele vai gerar a expansão que você está buscando. Tem outras formas de fazer uma empresa crescer? Tem. E aí que entra o 57 em 7. Você pode pegar a sua empresa que já está funcionando, a gente trabalhar nos 5 pilares dela, nos 5 parafusos, né, que a metodologia do 57 em 7 mexe, e ao ajustar cada um desses parafusos, cada um desses 5 parafusos, a gente aumenta a lucratividade. Vamos ver como é que a gente aumenta a lucratividade? Só para você entender. Lembra, o primeiro parafuso é o perfil do cliente ideal. Então, à medida que você, que já tem sua empresa funcionando, no 57 em 7, então, justamente ele vai gerar o crescimento, porque ele vai gerar maior volume de vendas, maior volume de prestação de serviços, que vai gerar lucro, que vai permitir você reinvestir, tá? Então, com o perfil do cliente ideal, a gente estuda o cliente que você já tem. E ao estudar o cliente que você já tem, a gente vai descobrindo os potenciais de aumento de vendas, aumento de, né, para um cliente que a gente já tem. Por que aumenta a lucratividade? Porque eu não preciso adquirir um cliente novo.
não tenho custo de aquisição de cliente, né? Não tem CAC, o cliente já está na minha carteira. Você está descobrindo o que você pode vender melhor para ele, o que você pode vender mais para ele. Tem coisas que ele gostaria de comprar e não compra porque você não fornece ou você não sabe que ele quer. Então você começa aumentando a rentabilidade no cliente, no próprio cliente. E isso, então, é um dos P's, né? É um dos parafusos, né? É o P de perfil do cliente ideal. E isso gera crescimento, tá? Precisou você investir tempo? Precisou você investir dinheiro? Não, precisou você investir trabalho, tempo, conhecimento, tá? Foi isso que você investiu, mas numa máquina que já está funcionando. Então a chance de você ter sucesso é muito maior. E daí, inclusive, é interessante a gente descobrir que tem mais do que um perfil de cliente ideal. Ao definir o cliente ideal, que é aquele cliente que tem um alto grau de satisfação e não quer trocar de fornecedor, a gente vai acabar descobrindo outros clientes que não estão tão satisfeitos assim ou eventualmente trocam de fornecedor. E esses outros clientes vão te abrir atenção para outras janelas. Aquele cliente que eventualmente está disposto a te trocar, mesmo que goste de você, um cliente que compra por preço, o que você vai ter que fazer? Montar uma estratégia do quê? De vender mais barato? Não, de achar fornecedores melhores que permitam você oferecer para esse cliente um preço melhor e trabalhar mantendo o quê? Ou aumentando até a tua lucratividade por aumentar o volume de vendas. Então, é o parafuso, é o P aí de perfil do cliente ideal. E o cliente insatisfeito, ele vai ser um cliente que vai permitir você parar de perder clientes, você vai descobrir, ele vai te contar, você vai trabalhar, investir tempo para ele te contar quais são os problemas que você tem, por que teu produto não é bom, onde está acontecendo o problema que o torna insatisfeito, e você vai pegar essa informação e não só corrigir e parar de perder cliente, mas principalmente você vai ajustar esses erros e com isso você vai melhorar a qualidade e a satisfação do teu cliente em geral. Então essa é uma forma de você aumentar o teu lucro. Aumentando o teu lucro, você diminui perda. Aqui no caso, estou perdendo, né? Estou diminuindo a perda de cliente, a perda de faturamento, estou retendo, e com isso, ao parar de perder cliente, você cresce, ao invés de diminuir, tá? Então, esse é um caminho. E está na tua mão. Você, com a tua empresa funcionando, você pode ir lá e mexer ajustar esse parafuso para aumentar a tua eficiência, a tua competência. O outro ponto, o outro parafuso que a gente vai ajustar, então, para gerar crescimento, é o quê? É o mix, é o portfólio de produtos. Então, você vai estudando o teu cliente, né, que nós já mexemos aqui, estudar o cliente, você vai saber mais, você vai saber melhor